do choque do tempo, que inclusive aquele dia a gente já começou a falar sobre ela, né? Eu falei, não, essa aí nós vamos ter que ir lá na lei do choque do tempo e falar um pouquinho dela. Gente, não terminou ainda não, tá? Tem 10 minutos ainda. Mas essa deformação do corpo astral proporcional à maldade cometida, o senhor entendeu que existe essa deformação devido à maldade que nós cometemos, tanto física, né, tanto aqui no plano material, quando nós desencarnamos, há essa relação, né, de maldade com deformação, e também pela nossa atitude lá no plano espiritual. Por exemplo, aquela situação daqueles espíritos que viram vampirizadores lá no plano espiritual. Vai havendo a deformação do corpo espiritual deles, aquele processo que foi falado ali, que é a zoantropia, ele vai tomando forma de animal e eles tomam formas de morcegos, que são os vampiros, né? Que é a forma mais parecida com a forma do vampiro, e aí eles tomam formas de vampiros, né? Como a gente até relatou aquele livro que fala que quando eles chegaram na porta de um centro espírita para poder fazer um atendimento, eles observaram que do lado de fora tinha uma árvore, e nessa árvore tinha morcegos gigantes, todos pendurados lá, e quando eles foram ver, aqueles morcegos eram os obsessores das pessoas que estavam buscando o tratamento no centro espírita, e que eles ficavam de fora, lá de fora, esperando o tratamento, esperando as suas vítimas voltarem, porque eles não entravam. E a nossa casa conta com aquela tela magnética. Conta com a tela magnética. Né? Todo o raio de 200 metros, e quando eles chegam, que eles não querem entrar, essa tela, ela faz isso, já... Por isso que eles ficam presos. De vez em quando, né, faz essa limpeza. Então, gente, os que procuram, as pessoas que procuram a fresa, não tem jeito, fica tudo aqui. Com certeza. Busca e faz, né, o encaminhamento. Eu fiquei numa dúvida tremenda agora. Sim. A gente entende de Umbanda, de preto velho, de caboclo, agora essas vidas outras de outras coisas, eu sei que entende. E responde uma coisa. Manuel Medeiros da Silva, por ressonância, estou trabalhando agora aqui como Marabô. Ou estou trabalhando aqui como Sete Encruzilhadas. A minha casa está passando por adquirindo novos conhecimentos, ampliando as suas atividades, e há um momento de reflexão que nós precisamos dar. Pergunto para você, o seu Marabô, que não é Marabô, o seu Sete Encruzilhadas, que não é o seu Sete Encruzilhadas, eles têm as suas roupagens fluídicas inerentes às outras roupagens de encarnações. Certo. É possível ele buscar uma outra encarnação dele, e ele assumir o trabalho como Marabô com uma condição condizente à atividade de Marabô, e assumir a identidade de Sete Encruzilhadas e descartar das atividades do terreiro do que ele trabalha, daquela roupagem fluídica de Biúna. Sim, com certeza ele pode, e eu vou dar um exemplo para vocês, por favor, que é super importante e a gente tem com o nosso amigo Marcos. Lá na casa de Maria de Nazaré, ele, durante os trabalhos de guardião, quando o guardião vem, que vem o seu tranca-ruas para trabalhar no aparelho dele, muita gente que tem evidência fala, mas que tranca-ruas diferente é esse? Ele é bonito, né? E vem com uma roupa diferente, não vem com aquela roupagem que a gente sempre vê lá naqueles centrozinhos lá, como a gente fala lá, né? O centrinho de Catimbó. Que roupagem é essa? Aí o Marcos falou assim, ó, eu não faço a mínima ideia, eu só sei que ele sempre trabalhou comigo nessa roupagem. Ele sempre veio, se manifestou, quando ele se revelou para mim, ó, sou o seu tranca-ruas e vou trabalhar com o seu aparelho. Já veio nessa roupagem e fica nessa roupagem. Então, ele com certeza, ele buscou lá numa encarnação anterior, aquela roupagem, que até o mais fala, ele é alto e loiro, né? Alto e loiro do olho azul, não é? Pois é, e vem de terno branco. E se manifesta
com aquela roupagem ali. Então, um espírito que ele se manifesta dentro de um trabalho, como o senhor falou, vamos dizer, é um que está se manifestando dizendo que é um marabô. Aí ele vem e se manifesta com aquele negócio, os garfão lá atrás e tal, e com a carantona bem feia, bem séria, com deformidades e tudo mais. Quando aquele grupo ali está buscando uma ampliação, a expansão de consciência, aquele espírito ali também aprende. Porque esses guardiões não são espíritos que estão aqui passando por aprendizado junto aos seus médiums? Para chegar, né, ao seu chá. Isso, exatamente. Então ele também aprende. E quando ele vai se conscientizando, ele fala assim, ué, por que essa forma, eu estou aqui fazendo bem, eu estou aqui trazendo luz, eu estou curando pessoas, eu estou resgatando espíritos sofredores, para que essa forma demoníaca, aí ele busca das próprias roupagens dele. Exatamente. Para que essa forma feia desse jeito? Essa ideoplastia aí não me perde aquela história. Isso não me pertence mais. Ou seja, veio uma nova roupagem com um conhecimento muito mais ampliado. Exatamente. Ou seja, nem tudo está perdido. Não. E outra coisa importante, ele vai buscar, geralmente ele vai buscar a personalidade e a personificação mesmo, né, a ideoplastia daquela existência em que ele foi iniciado. Em que ele foi iniciado. Por isso, ele vai lá na época antes da queda. Entendi. Mas ele recebeu o bastão e a capa. Peraí. Dá um time aí pra mim que eu vou puxar essa forma aí. E aí eu vou me manifestar nessa forma, nessa nova roupagem. Por isso que às vezes vocês podem observar que tem alguns médiuns que mesmo recebendo um Exu, mesmo recebendo um guardião, o comportamento é completamente diferenciado. É completamente diferenciado. Educado, gentil, generoso, sábio, sapientíssimo. Sábio, exatamente. Então você falou de cada um dos Exus que trabalham nessa casa. Citamos cada um deles, né? Citamos cada um deles. Pois é, então realmente, viu gente, isso acontece mesmo. Por quê? Porque a entidade, ela vem para poder trabalhar com você e evoluir junto com você. Então todo aquele conhecimento que você adquire vai somando também para a entidade. Por que a gente fala aqui que o médium adquirindo conhecimento, a entidade tem acesso a esse novo cabedal de conhecimentos, a essas novas informações e vai utilizar isso a partir dali para poder trabalhar com aquele médium, depois que ele adquiriu aquele conhecimento. Igual, por exemplo, a gente pode pegar os médiums que trabalham aqui na casa, que trabalham com as entidades da casa, com os orixás da casa. Depois que vocês tiveram acesso a técnicas e conhecimentos, não só da apometria, mas aquelas outras técnicas que vocês já faziam, que faziam antes da gente chegar, o vento solar, a equilíbrio dos chakras, tratamento de áureas, tudo, né? Transformação de ideoplastia. As entidades não passaram, depois que vocês adquiriram esse conhecimento, as entidades não passaram a utilizá-lo muito mais? Exatamente. Eu tenho certeza que aquele médium que participava numa casa, que era aquela casa que geralmente ela é mais prática, tem menos teoria e mais prática. Ou seja, não tem estudo. O melhor, é aquele local. Só fenômeno. Que só se foca no fenômeno. Então os médiuns não têm conhecimento. Você chega num médium que tem 30, 40 anos de umbanda e vira para ele e fala assim: seu esplênico está desregulado. Ele, quê? O que é isso, esplênico? Não sabe nem o que é um chakra. Você chega nele e fala assim, ó, o seu mental superior tem que receber um tratamento assim. Mental superior. E não, pior, não é nem o mental superior, não, é o búdico. Aí, o que é isso? Está falando de Buda? Não sabe nem do que é, gente. Então, a entidade que trabalha com aquele médium ali, ele pode utilizar esse conhecimento? Não, o médium não tem acesso. O médium não sabe, então a entidade não vai meter a mão lá e tirar esse conhecimento para usar. Não vai. Aí,
quando o médium adquire esse conhecimento, que ele vai lá e descobre sobre todos os corpos, ele vai lá e descobre sobre os chakras, ele vai lá e descobre sobre glândulas, né? Igual tudo. Aí o orixá vai passar a utilizar aquela energia ali. Igual você sabe sobre glândulas. Só o médico. Cadê o Chico? Tá aqui. Não, os cambons. Todos, Mas inclusive o cambono. Inclusive o cambono, ele vai desenvolvendo faculdades mediúnicas que antes eram restritas e que ele não tinha, eram latentes, ou seja, estava tudo dormindo, estava tudo adormecida. Aí com o conhecimento, ele vai colocar essas mediunidades para trabalhar. Vem a intuição, aquele médium que não vê nem fumacinha. Por exemplo, quer ver? Quem aqui que fala assim, ó, não tem mediunidade ostensiva nenhuma? Eu. Aqui, ó, essa aqui. Aí ela já vira e já tem a intuição. Esse médium precisa fazer um tratamento na glândula timo. Não vem na sua cabeça assim, ó, tem que fazer um tratamento na glândula timo. Por quê? Porque você teve acesso a esse conhecimento. Antes de você vir frequentar a Fresla, antes de você estudar sobre o sistema endócrino, antes de você conhecer o sistema de glândulas do nosso corpo, pineal, hipófise, companhia limitada, você sabia que era timo? Você sabia que essa glândula existia? Nunca. Pois é. Então tinha como as entidades que trabalham com você, como Cambona, que estão ali te orientando, tinha como elas te intuírem, vai lá na timo dele e trata a timo. Tinha. Eles não tinham acesso a essa informação porque você não tinha. Eles poderiam até saber, mas não tinha como utilizar porque você não sabia nem o que era timo, porque de repente ele virava e intuía, e você ouvia até chegava a ouvir. Timo. Só que aí você, timo, o que é isso? Eu acho que está na cabeça. Isso aconteceu comigo uma vez. Isso aconteceu comigo uma vez, dentro de um centro kardecista, onde veio a orientação, trata o coronário dessa pessoa. Sabe o que eu fiz, gente? Levei a mão no coração, porque eu achei que tinha a ver com as vias coronárias. Eu não sabia, gente. É como diz o Chico, eu endosso embaixo e em cima. Aqui não tem macumbaria, aqui tem ciência, filosofia, arte, religião, gente educada, trabalhadora. Eu amo vocês de coração. Deixa eu avisar por extensão a cada um de vocês. Eu te perdono, deixa eu fazer uma pergunta. É só aproveitar aí. Aproveitando o gancho aqui. Só deixa que você falou do carbono aí, que é um desenvolvimento mediúnico, e muitos não conseguem sentir, a radiação da entidade dele por falta da concentração, porque às vezes chega esperto, curioso e tal, ele não concentra. Fala um pouco disso aí. Isso aí acontecia demais lá na casa de Maria de Nazaré, quando a gente tinha o trabalho de Umbanda lá. O que acontecia? Que eu quase morria de rir. A entidade estava aqui trabalhando e atendendo um consulente aqui. O Cambono estava aqui encostado na mesa e prestando atenção no atendimento que estava lá do outro lado. A entidade, não, sério, a entidade virava e falava, moça, um preto velho, sabe? Porque aí, coitadinho, tinha que levantar para ir lá buscar outra. Aí ele pedia a Cambona, moça, me ajuda aqui. Era, desse jeito, moço, me ajuda aqui, porque geralmente eles não chamam, é filho, é filha, eles não chamam. Ô Cássia, ô Rafaela, eles não chamam. Eles chamam, filha, vem aqui. Aí, tá lá. Assim, ó, o outro atendimento, por quê? Porque a entidade que estava lá fazendo o outro atendimento estava fazendo o maior ziriguidum do mundo, né? Estava lá fazendo o maior saculejo, e aí ele ficava vidrado naquilo lá. É muito importante isso que você falou. Quando o consulente chegar para poder fazer o atendimento com a entidade, que o Cambono fique completamente sintonizado, concentrado naquele atendimento ali. Porque aí ele vai ter a intuição,
ele vai ter flashes de evidência, ele vai ter sensações. Por exemplo, ele vai sentir, se aquela pessoa está com um problema no chakra cardíaco, ele vai sentir o cardíaco dele, alguma coisa ele vai sentir no cardíaco dele, vai doer, vai expandir, vai arder. Aí dispersão. Aí ele, aí de repente ele já vai falar, essa pessoa precisa tratar o cardíaco, e vai levar a mão no cardíaco. Aí, não, precisa ter dispersão. Ó, essa pessoa está com energia muito negativa, faz um passe de dispersão, vai fazer o passe de dispersão. É muito importante essa concentração do cambono. E não que o cambono fique passeando pelo Congá, visitando as entidades, né? Porque tem cambono que ele vem aqui, dá uma escutadinha na entidade aqui, aí ele vem pra cá, dá uma escutadinha na entidade aqui, e a entidade que aí a entidade que ele estava cambonando tá lá atrás, desesperada, precisando de auxílio, e ele está desatento. Eu posso dizer para vocês que, na minha experiência aqui na casa, graças a Deus eu ainda não passei por esse dissabor, né? Eu já vi até o contrário. Eu já vi que a grande maioria, não vou dizer que todos, porque eu não trabalhei com todos, mas aqueles que trabalharam comigo, exemplares. Exemplares. A ponto da entidade tá aqui. A hora que a entidade olhou para o lado, o cambono, o que o senhor precisa? Sabe, eu fiquei impressionado com isso. A entidade olhava para cá, o cambono, só quer água? Não, isso é verdade, mas eu falo assim, que muitas vezes perdem essa oportunidade de sentir essa sensibilidade, que muitas vezes, eu já fui cambono e falei assim, mas não estou sentindo nada porque eu não concentrava. Não concentrava. É água, ele tem que estar conectado. Mas agora com a nova técnica da ficha, se o cambono ficar atento e envolver ele, como é que ele vai preencher? Como ele vai pôr os sintomas, o que está sentindo? Agora não tem jeito. Agora o cambono tem que se ligar. Ou seja, o trabalho da casa vai evoluindo a ponto de melhorar a atuação até mesmo dos cambonos. Porque se ele ficar olhando dentro, aí ele sabe o que ele vai escrever ali. Ele vai saber o que foi Se feito. ele não souber o que E é muito bonito o trabalho do cambono. É Muito bonito. E de extremíssima importância para casa. Mãezinha, vamos fazer o encerramento? Gente, tem mais alguma dúvida? Não, né?